Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Abel Ferreira, que indiscutivelmente vive seu pior momento como técnico do Palmeiras, né? Ele está numa situação bem complicada, já foi eliminado da Copa do Brasil, o time no Brasileirão não está indo bem nesses últimos jogos, né? Perdendo muitos jogos para os times da parte de cima da tabela. O Palmeiras contra os 6 primeiros, tirando ele mesmo, é claro, ele tem um empate e 6 derrotas. Contra o resto do Campeonato Brasileiro faz um grande campeonato, 2 vitórias, um empate e uma derrota, mas os times da primeira parte da tabela também existem e para vencer campeão você tem que ganhar jogos grandes. Não é o que o Palmeiras tem feito e agora o Palmeiras está numa situação bem desconfortável porque joga pela vida na Libertadores, o Atlético também, né? Mas o Atlético, se ele perde ali, ele ainda tem, pode falar, eu tenho o Brasileirão ainda numa excelente condição, eu tenho uma liderança que no pior dos casos é de 5 pontos, né? Que eu posso gerenciar e vou ter força máxima para essa competição e a Copa do Brasil. Ele tem alternativas. O Palmeiras não. Essa competição virou assim meio que a vida e morte do Abel, porque o Brasileirão tá complicado, a Copa do Brasil já caiu, então assim, é o que sobrou pelo visto, né? Porque é difícil acreditar que o Palmeiras vai dar uma grande virada agora no Brasileirão. Pode acontecer, mas eu não tô acreditando e botando muita fé nisso. E a pressão é grande, né? A torcida não tá satisfeita. A grande verdade é que nesses últimos 2 jogos o Palmeiras teve um empate em casa na Libertadores contra o Atlético, 0-0, e que por pouco não foi uma derrota, né? O Atlético teve o pênalti, né, que poderia ter dado a vitória. E assim, o jogo contra o Corinthians, em que o clube paulista, treinado pelo Silvinho, conseguiu ser muito superior e vencer por 2-1, né? O placar não retrata a realidade. O Corinthians poderia ter vencido por mais. E no final das contas, deixou um clima de insatisfação muito grande. A torcida do Palmeiras, por mais que ainda haja defesa, que é justa, né? O cara já ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, né? Já estão começando a achar um pouco assim de desgaste nesse trabalho, porque não dá para ficar muito satisfeito com o que o Palmeiras vem jogando recentemente, né? E muitas decisões do Abel contribuem para que o Palmeiras não cresça, não continue melhorando, entende? Tipo a variação excessiva de time titular, né? De mudar muitas peças. Por exemplo, o Flamengo e o Atlético, que são os dois principais rivais na atualidade, né? Para brigar por títulos aqui no Brasil, eles têm um elenco titular definido, né? Você olha lá, o Flamengo tem o Diego Alves no gol, aí você coloca o Davi Luiz e o Rodrigo Caio agora. Tem o Felipe Luiz e o Isla. Eles são quase inquestionáveis. Do meio pra frente você tem o Diego, você tem o Arrascaeta, agora tem o Andrés Pereira. Aí no ataque você tem o Bruno Henrique, o Gabigol, o Everton Ribeiro. Não, o Everton Ribeiro é mais meio campo, mas eu quero dizer, você tem um elenco definido. Você sabe quem que eles devem escalar. Você já tem uma ideia assim meio básica do que o time é. Isso ajuda a dar entrosamento. Os jogadores vão se conhecer melhor. É um estilo de jogo que você já conhece. Dá para ser mais fácil de se ajustar. O Atlético Mineiro é a mesma coisa. O Nathan Silva e o Júnior Alonso de zagueiros, o Everson no gol. Você tem de lateral o Arana, o outro o Mariano. No meio-campo você tem o Zarate, o Jair, o Nath Fernandes. E na frente você deve ter Diego Costa, o Hulk e o Savarino. É mais ou menos esse o time titular do Atlético. Às vezes vai colocar o Alan e o Jair ali, né? Dar uma cara um pouco mais defensiva, de mais construção, às vezes, entende? Mas o fato é que você tem uma ideia geral do que é o elenco definido do Atlético Mineiro. Do Palmeiras você não tem isso. O Palmeiras ele varia demais. Por exemplo, no início do Brasileirão, Gustavo Scarpa liderava o Brasileirão em assistências, era praticamente o titular absoluto. Vinha jogando muito bem. Foi bancado e eu não entendi até agora por quê. Ah, jogou muito mal ontem. Jogou, né? Ontem não, né? Que o jogo foi no sábado, mas jogou. Isso é inevitável, assim, concordar com isso, né? O fato é que ele jogou mal, mas é também o fato de que ele não tem jogado faz bastante tempo, tem ficado muito tempo no banco, então você volta sem ritmo, num time que tá com peças diferentes, então assim, é complicado. E então assim, ele bancou vários jogadores, o Rony entra e sai do time titular toda hora. É uma variação muito excessiva, muito grande. Eu sei que o Palmeiras tem grandes opções, mas você tem que definir quem são os titulares, quem são os reservas, e ele não faz isso. Isso é um problema. E outra coisa, o Palmeiras não tem identidade de jogo. Isso é um problema também. O Atlético Mineiro tem uma ideia, eu, torcedor do Atlético, não gosto tanto da identidade do Cuca, mas ela existe. Tentar resolver o gol em troca de passes mais rápidas, bolas mais enfiadas, cruzamentos, entende? Ele tem uma noção de jogo mais assim e tenta explorar as características dos jogadores, entende? O Cuca, ele tem essa ideia de futebol. Já o Flamengo, ele tem uma ideia de tentar ter mais imposição. Agora com o Renato isso muda um pouco, né? O Renato já não é um técnico um pouco mais pragmático, né? É um time que sabe um pouco fazer com a bola, mas quando precisa marcar vai saber se defender, entende? Essa é a ideia um pouco do Renato Gaúcho. Agora, o Abel Ferreira varia demais, né? Ele tenta ser, como podemos dizer, um cara que se adapta muito às circunstâncias do jogo, né? Que faz uma grande
análise de adversário, como foi o Thomas Tuchel várias vezes lá no Paris Saint-Germain, como foi em alguns momentos, né, o Rudi Garcia no Lyon, ele é um cara inteligente, entende? Ele tenta ser isso, mas ele não faz muito bem, porque no final das contas eles fazem essas mudanças, mas tentam ter uma identidade de jogo. Eles tentam ter, assim, a ideia de como o time jogar não mudar muito, entende? Então, assim, mesmo que você mude o esquema, a ideia de jogo, né, o princípio do time, não mudar. O Abel Ferreira muda toda hora. Às vezes é um time de contra-ataque, às vezes é um time extremamente defensivo, muito retranqueiro, como foi com o Atlético Mineiro. Às vezes é um time que tenta ter posição quando se sente muito superior ao adversário. Isso é um problema também. Ele não consegue dar um plano de jogo muito bem definido. Isso faz com que o desempenho do Palmeiras oscile dependendo do adversário que ele vai enfrentar. Então, assim, esses são alguns dos problemas que ele tem. E isso corrobora também numa narrativa de que o Palmeiras foi muito longe, né? Foi lá na Grécia, né? Vamos lembrar que o Abel Ferreira, apesar de ser português, treinava o PAOK da Grécia. Foi muito lá na Grécia para trazer um cara que não se diferencia muito do estilo de jogo praticado aqui no Brasil, de mais ligação direta. Você não vê no Palmeiras, né, algo muito diferenciado, algo do padrão europeu, como você viu no Jorge Jesus no Flamengo, né? O próprio Juan Pablo Voivoda, que tem um time muito limitado, consegue trazer algo diferente. Você olha para o Fortaleza e fala, tem algo especial ali. Agora, o time do Palmeiras também é muito pautado em individualidades, como o Flamengo tem sido nesses últimos jogos, né? O coletivo tem sido fraco e as individualidades vêm salvando. O sistema defensivo que ele montou funcionou em vários momentos, mas tem outros momentos que não funciona. E no final das contas, essas falhas são exploradas pelos adversários. É um momento de pressão, por quê? Se ele perde a Libertadores, ele vai lutar por quê? O Palmeiras, com o investimento que faz, com o elenco que tem, que é muito bom, que está entre os 3 melhores elencos do Brasil, vai passar uma competição o ano todo em branco? Não ganhou nem Paulista. E olha que eu considero o estadual nem título. Entende? Ele não vai passar em branco. Não é o que você quer para um time que investe tanto. E você contratou um técnico de fora para tentar fazer essa mudança. O Palmeiras estava insistindo bastante em receitas velhas, tentando ali, ó, vamos trazer, ó, temos o Filipão, não deu certo, vamos trazer o Mano Menezes, que já ganhou o Brasileirão. Aí depois, ó, não deu certo o Mano Menezes, vamos trazer alguém que ganhou mais Brasileirão e parece ter feito um bom trabalho no Vasco, e foi o Luxemburgo, entende? Ficaram nisso, tentaram fazer uma mudança que trouxe frutos positivos, né, uma Libertadores, né, no ganhado em cima do Santos, não foi um futebol incrível e tudo isso, mas ganhou, e ganhou a Copa do Brasil, mas no final das contas, é um time que você vê que pode mais, né? Essa é a grande verdade. E quando você tem tanto tempo de trabalho, antes ele tinha desculpa, ele herdou o trabalho do Luxemburgo e tinha pouco tempo para treinar. Mas agora essa situação já mudou um pouco, né? E não, você não vê grandes evoluções. Então é um momento de pressão. E se ele for eliminado na Libertadores, há chances dele ser demitido, porque o Palmeiras vai olhar para o mercado e falar: ó, eu não estou lutando por quase nada agora. Talvez seja melhor eu conseguir um técnico melhor e agora no mercado está boas opções, contratar alguém e esse alguém vai conseguir levar o time mais para frente. E essa é a possibilidade real, porque vai falar: eu vou fazer com que ele assuma o Palmeiras agora, ele vai liderar até o final do Brasileirão já para dar uma rodagem, na próxima temporada já está tudo engatilhado. Essa é uma mentalidade perfeitamente plausível e que pode realmente acontecer. Então não duvido nada disso acontecer. E assim, eu entenderia os motivos do Palmeiras trocando o Abel Ferreira, porque já teve tempo para apresentar coisas mais positivas do que estão aí. Para mim, amanhã é o jogo decisivo para o emprego dele. Se ele conseguir avançar, impressionante, 2 finais de Libertadores seguidas, né? É algo assim que é impressionante, mas se ele não conseguir, eu acho assim, eles vão analisar pelo seguinte fato: estamos fora da Copa do Brasil, estamos fora da Libertadores e no Brasileirão estamos ficando muito para trás. Então, tá complicado. Então, assim, eu até entenderia manter ele até o final, porque por mais que eu não ache ele algo assim de excelente, eu não vejo ele muito acima também do Renato e do Cuca, coloco os três no mesmo nível até o momento, né? O fato é que, apesar dele não ser isso, ele é um técnico acima da média aqui no Brasil, né? Então, manter ele até o final garante uma vaga de Libertadores, mas não é isso que o Palmeiras quer com o investimento que faz. Eles querem coisas mais grandiosas. Então, a situação dele é complicada e, assim, eu acho que é real sim uma possibilidade, até porque a torcida não está muito satisfeita com o desempenho que o Palmeiras vem tendo recentemente. Vamos ver o que o destino aguarda para o Abel Ferreira. Mas amanhã, assim, vai ter que enfrentar o Atlético Mineiro em casa e tentar vencê-lo ou levar para os pênaltis. Eu acredito que a estratégia dele deve se manter. Até porque o Palmeiras não vem jogando bem, eu acredito que ele vai ser mais conservador do que ousado. Até porque, pelo que a gente viu do trabalho dele até agora, ele não parece ser um técnico muito ousado, que vai muito para frente, né, que tenta surpreender o adversário. Ele é um cara muito pragmático. Eu não acredito que ele vai tanto assim para cima. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por lembrar aqui que o meu primeiro vídeo estava sem áudio. Já enviei um vídeo sobre o Abel, ele estava sem áudio, por isso né, acabei tendo que apagar. Agradeço aí ao Saulo que estava aí no YouTube e me trouxe aí. Eu vi que o fone não estava conectado depois. Muito obrigado, tá, gente? Por esse vídeo é isso. Até a próxima.